Fala pessoal, tudo bem? Fala Felipe. E fala Samuel. Vamos entrando aí, galera. Vamos lá. Manda aí, quem quiser, manda pro pessoal conhecido aí, envia live pra gente assistir, pra gente conseguir conversar um pouquinho, discutir um pouco. Manda aqui na setinha, ó. A gente consegue falar bastante. Beto, Jota. Beleza. Bom, vamos começando. Pessoal que for chegando, a gente vai conversando um pouco mais. Então, o intuito de fazer essa live hoje é para a gente poder conversar um pouquinho do que eu tinha feito, né, de publicação, do que eu tinha feito de publicação das avaliações de pré-temporada, tá, para um atleta overhead. Então, eu fiz 9 postagens em sequência falando sobre a avaliação em pré-temporada de um atleta overhead. E eu fiz essa sequência, expliquei cada avaliação, por que eu faria, a importância dela ser feita, mas tem algumas coisas muito importantes para falar desse assunto e por isso que eu queria uma live, porque só jogar lá eu acho que ia ser uma informação que ia ficar jogada e eu queria falar um pouco mais sobre isso. E queria a opinião de vocês também para saber o que vocês acham, o que vocês fazem, porque não tem uma regra. Eu estudando bastante essa semana sobre isso, eu vi que não existe nenhuma base específica para que a gente consiga afirmar ou eu colocar no papel exatamente como que é ou como que tem que ser feita a avaliação do atleta overhead. Então, se a gente for pensar, eu montei uma avaliação baseada no que eu fiz nos meus últimos empregos também em relação a isso, mas eu montei baseado em ciência o que a gente tem, um pouco em praticidade, um pouco em eu ter disponibilidade de material, ou seja, não ser caro, ser acessível para qualquer pessoa. Então eu tentei pensar dessa forma, tá? Para a gente fazer e não ficar nada eu falando do isocinético, ou falando de uma avaliação tridimensional que eu não vou conseguir ter acesso ou ninguém vai conseguir fazer, tá? Então vamos lá. Então eu separei em 8 tópicos. Por que eu separei em 8 tópicos? Foi justamente para isso. Porque é uma avaliação que eu vou conseguir fazer em 10, 15 minutos, 15 minutos no máximo. Ou seja, eu vou conseguir ter, quem trabalha com esporte, ou já trabalhou, teve experiência, sabe o quanto que é difícil a gente ter tempo para poder trabalhar e fazer a nossa avaliação específica. Então, essa avaliação é uma avaliação rápida, que a gente vai precisar de quase nada de material, vai ser simples de se fazer e vale muito a pena porque é reprodutível, tá? Então foi por isso que eu montei e eu coloquei 8 para ser rápido, porque eu posso colocar 20 avaliações que a gente vai fazer e é o que a gente vai conversar agora, tá? Fala, Renan. Bom, então eu separei em 8 tópicos. O primeiro tópico é a anamnese. Então pode ser um pouco vago isso, pode ser um pouco simples demais para algumas pessoas, mas eu acho a anamnese a principal delas, ainda mais se a gente está falando de esporte de alto rendimento. Então não adianta nada eu ter uma avaliação do meu atleta de agora se eu não sei o histórico dele. E o histórico de um atleta de alto rendimento é muito importante. Então eu tenho que saber quais são as lesões prévias, se ele já fez cirurgia, se ele não fez, se ele teve alguma lesão importante nas últimas temporadas, principalmente na última temporada, eu preciso saber para poder ver se tem relação com as queixas atuais dele. Então vou perguntar se ele está com alguma queixa atual. Provavelmente não, porque em pré-temporada está todo mundo descansado, só se ele tiver um problema crônico, como uma artrose ou algum problema um pouco mais grave, mas via de regra ele não vai ter tanto problema assim no início da pré-temporada. Então esse é o primeiro ponto. Eu saber o que esse atleta teve, especialmente nas últimas temporadas, principalmente a última. Saber se ele torceu o pé, se ele teve alguma cirurgia, se ele teve caso crônico de dor lombar, se ele estava com dor no ombro, aonde que ele tinha algum desconforto, e eu vou anotando, eu vou ticando para que a gente consiga ter um bom screening desse atleta, tá bom? Então, principal, não tem como eu tirar, não tem. Avaliação em pré-temporada sem uma anamnese bem feita, histórico de lesão, não vale de nada, são só dados, tá bom? Beleza.
Como segundo, eu coloquei a extensão de tornozelo. Então, eu fiz questão de começar de baixo para cima. Então, para que a gente pudesse chegar lá no ombro e eu ver a importância desse atleta em relação ao ombro. Só que, por exemplo, o tornozelo é uma das articulações que mais são acometidas na maioria dos esportes. Então, basquete, vôlei, handball, todos têm histórico de entorse de tornozelo. Então, eu preciso saber como que está o tornozelo desse atleta. É o tornozelo da perna de salto? Não é da perna de salto? Ele conseguiu reabilitar bem? Muitas vezes a gente fala, eu torci o pé já várias vezes, mas eu não sinto mais nada. Só que aí quando você vai avaliar, ele tem um déficit importante, seja de força, seja de amplitude de movimento. Então eu preciso saber disso para poder trabalhar com o meu atleta, tá bom? Então, entorse de tornozelo mais comum, eu preciso saber se ele teve. E aí a extensão do tornozelo, ou o Land test, né, que é aquele teste que eu pus na foto, ele é um dos testes mais importantes para a gente poder utilizar para saber. É lógico que se eu for falar especificamente do tornozelo, eu posso ver muitos outros fatores, como o drop do navicular, posso ver a extensão do hallux, eu posso ver força de panturrilha, posso ver a inversão do calcâneo, como se comporta, N fatores. Só que, como eu disse, eu estou numa avaliação rápida, segmentada, então eu preciso avaliar o que é mais importante para mim. Tá bom? Extensão do tornozelo número 2. Número 3, controle dinâmico de aterrissagem. Então eu pensei em tudo que a gente vai englobar do joelho. E o joelho é uma articulação de transição, então não adianta eu só olhar para ele. Não adianta eu fazer um teste específico para o quadríceps, por exemplo, que não vai me dizer muita coisa. Eu preciso saber como que essa articulação de transição se comporta dinamicamente. Então, seja num salto, seja na produção de um salto, seja na aterrissagem, seja numa mudança de direção. Então, avaliar todas essas variáveis do joelho são importantes. Se eu pudesse avaliar uma, como eu coloquei, eu avaliaria um salto unipodal para saber como que ele salta, como que ele empurra o chão, qual que é o mecanismo que ele usa isso, se ele usa quadril, se ele usa joelho, se ele está compensando no tronco ou não, e como que ele aterriza. E por que eu escolhi em uma perna só? Porque em uma perna ele vai me mostrar muito mais assimetrias para eu comparar de um lado para o outro do que em duas pernas, que ele vai estar compensando. E o gesto esportivo dificilmente vai ocorrer em duas pernas. Então, seja ele correndo, saltando para cima, para frente, para o lado, mudando de direção, a maioria dos movimentos ele está fazendo tanto aceleração quanto desaceleração em uma perna só. Então, por isso, o salto unipodal. Mas eu poderia acrescentar um step down, eu poderia acrescentar os rope tests para eu saber se ele tem agilidade, velocidade, se ele tem potência. Eu posso mudar muito. O joelho talvez seja o que eu mais consiga mudar. Mas se fosse escolher um salto, ou um salto em altura, ou um salto em distância. Mas a produção de aceleração e desaceleração numa perna, para mim, já daria uma boa resposta de como que ele se comporta. Para completar isso, a gente não pode esquecer do quadril. Se eu fosse escolher um teste para o quadril, como eu coloquei, seria o nosso número 4, que seria a força ou a resistência dos extensores do quadril, que eu estou falando principalmente de glúteo. Então, o glúteo é o músculo que a gente mais vê trabalhar na nossa reabilitação, mas ele vê uma importância muito grande para a estabilização desse quadril e transmissão de força. Então, se o meu quadril não está funcionando muito bem, meu joelho vai ser prejudicado, minha coluna vai ser prejudicado, então eu vou ter vários fatores que vão me influenciar. Então, avaliar o glúteo desse atleta vai ser muito importante. Se eu pudesse escolher um, escolheria a força de resistência, né, a repetição máxima de um lado comparado com o outro lado. Nessa posição que eu mostrei na foto da ponte unilateral com o pé em cima de um banco, eu consigo ver se ele consegue controlar a pelve, se essa pelve não está caindo, eu consigo, pelo número de repetições, ver quantas que ele está fazendo e comparar a resistência muscular de um lado com o outro também, que é muito importante nesses casos, tá bom? Outras coisas que, se eu tivesse mais tempo, eu avaliaria: rotação de quadril. Então, tanto a rotação interna quanto a rotação externa de quadril vão ser muito importantes para eu poder saber se essa articulação tem capacidade de se mobilizar o suficiente para transmitir energia. Então, isso é importante para mim, o quanto de rotação que ele tem. Então, eu avaliaria a amplitude de movimento. E eu poderia avaliar, por exemplo, duas outras amplitudes de movimento com alongamentos. Então, o alongamento diz que o tibial poderia avaliar, ou
da banda iliotibial para saber se ele tem uma tensão exagerada na banda iliotibial e pode estar sobrecarregando, tá? Mas como eu disse, se eu for escolher um teste só, força dos extensores do quadril. Esse é o nosso número 4. Nosso número 5, então, indo para cima, tronco. Tronco é o que talvez seja o mais difícil da gente avaliar. Eu não tenho um teste específico e ele não funciona especificamente só de uma forma. Ele vai funcionar para estabilizar e para gerar força em todos os planos. Então não tem como eu falar em um só. Eu dei uma possibilidade de ser testes de resistência, por exemplo, fazendo uma prancha frontal, uma prancha lateral, para que eu possa ver como que ele se comporta. E com resistência, porque o tronco não faz só força, ele precisa de resistência para se manter ativo e estável durante o tempo inteiro. Então, apoio de prancha, apoio lateral, apoio do perdigueiro, tirando uma perna e um braço, eu posso fazer várias outras estabilizações de tronco, mas que me dêem informações, tanto de como ele se comporta em relação a controle, como de resistência também. E se quiser eu posso dificultar, então fazer uma prancha lateral com uma perna, uma ponte com uma perna, posso fazer uma prancha de frente com uma perna só. Então eu tenho vários outros parâmetros que eu posso modificar, fazendo estático ou dinâmico, tá? Aí fica a critério de vocês também. Mas o que eu mais acho importante é a gente avaliar a resistência e o controle do tronco, tá? Beleza, então esse é o nosso número 5, o tronco. Quando a gente vai subindo, a gente chega no ombro, chega na escápula. A escápula, apesar dela sozinha não quer dizer nada, ela vai me dar algumas informações interessantes de como esse ombro funciona. E se eu estou falando de um atleta arremessador, não adianta nada eu olhar para um monte de coisa glenomeral se eu não estou olhando para como a escápula transmite força. Ela é transmissora de força. Então ela vai se estabilizar no tronco para dar base de sustentação para o nosso ombro funcionar de uma forma correta. Então, pensando nela, eu posso avaliar ela de várias formas. Eu dei o exemplo da avaliação do sim ou não, que cientificamente hoje é o que clinicamente a gente mais pode usar. Então, a avaliação de presença ou ausência de discinese escapular vai dar muita informação. Como que eu posso acrescentar isso se eu tiver tempo e disponibilidade? Colocar peso na avaliação em cadeia cinética aberta ou colocar em cadeia cinética fechada para ver como que essa escápula se comporta também com apoio ou em outra forma de ação. Mas o importante é eu ver como que ela se comporta num todo do atleta arremessador. Então, esse é o número 6, a escápula. Número 7, amplitude de movimento. O que é importante a gente ver? Na amplitude de movimento do ombro, pensa que as rotações na lesão é onde mais vai acometer. E os esportes que usam o braço em cima da cabeça vão estar associados muito à rotação, principalmente à rotação lateral, para que ele consiga armazenar energia elástica e produzir uma força para gerar o arremesso. Então eu preciso saber como que está as estruturas que vão sustentar o ombro nessa posição, tanto para a rotação lateral quanto para a rotação medial. Então a avaliação da amplitude de movimento nessas duas direções vão dar bastante informação para a gente. O que é importante? Se eu estiver sozinho, uma forma que eu posso usar é usando um inclinômetro digital, que é o que eu mostrei na foto da publicação, que é no celular, você baixa o aplicativo e ele consegue ver digitalmente eu fazer a medida com o paciente deitado para avaliar. Se eu tiver com outra pessoa, eu posso usar um goniômetro padrão e fazer as amplitudes de movimento, tanto de rotação lateral quanto de rotação medial. Não importa a forma, importa manter o padrão de avaliação durante uma temporada, tá? Então, amplitude de rotação lateral, amplitude de rotação medial e arco total de movimento dos dois lados vão ser essenciais para eu saber se ele tem um déficit de rotação medial importante, que vai ser um fator importante para ele desenvolver a lesão, se a rotação lateral dele está muito aumentada em compensação à rotação medial e se o arco total de movimento também está alterado. Então são fatores importantes para a gente avaliar a rotação glenomeral. Continuando, em relação à força. A força do ombro eu posso medir também de várias formas. Só que se eu fosse escolher um músculo para avaliar, eu avaliaria os rotadores laterais. Porque eles são os músculos mais importantes e os que mais vão dar problema para a gente. Durante uma temporada, o atleta vai atacando, vai fazendo muito movimento de aceleração, que ele vai fazendo muita força com a parte anterior do braço. Ele fazendo muita força com essa parte anterior,
a parte posterior que está desacelerando, ela vai ser sobrecarregada. E conforme vai passando o tempo, ele vai ganhando mais força para a rotação medial do braço e vai perdendo mais força para a rotação lateral. O freio do ombro vai perdendo um pouquinho. Então a gente tem que tomar alguns cuidados. No ombro do atleta arremessador, a gente tem que lembrar de algumas patologias, como por exemplo a apraxia do nervo supraescapular. Então, uma alteração do nervo supraescapular, que é nervo infraespinal, ele pode gerar uma atrofia desse músculo, que é muito importante e também pode atrapalhar o desempenho desse atleta na hora do arremesso. Tá? Então, a avaliação de força desse músculo, e vários estudos mostram que a diminuição de força encontrada no ombro dos rotadores laterais, seja em posição baixa ou posição mais alta, elas são muito importantes para manutenção da estabilidade dinâmica do ombro. Então eu preciso saber se a força dos rotadores laterais estão equilibrada, então o equilíbrio de força, rotação medial, rotação lateral, ou simplesmente a força do rotador lateral comparado com o lado não dominante. Se eu tiver um dinamômetro isométrico, perfeito, vai ser fácil de avaliar, vai ser ótimo. Agora, se eu não tiver essa disponibilidade, como que eu posso fazer? Eu posso fazer um teste de prova de função muscular e tentar usar como isso. Então, o infraespinal, por exemplo, que é o nosso principal rotador lateral, ele é pequeno, ele tem uma área de secção transversa pequena. Então, eu não preciso necessariamente colocar um peso grande. Um atleta nunca vai conseguir fazer com 10 quilos, 5 quilos. Ele vai fazer com 3, 2, e ele já vai cansar bastante. Então, se eu pegar um peso de 2 quilos, por exemplo, e contar quantas repetições ele fez em decúbito lateral, que é a imagem que eu mostrei lá na postagem, então fica fazendo rotação lateral até sentir uma fadiga sem compensação, sem ele roubar com o tronco, sem ele roubar com o trapézio, com a escápula. Eu quero que ele faça um movimento puro e ele consiga fazer a amplitude completa. Compara com um lado, compara com o outro. Se eu tiver esse parâmetro, já vai ser um parâmetro muito importante para mim, tanto do número de repetições, quanto da evolução desse paciente que eu vou ver durante a temporada. Então, se eu ver que ele está perdendo resistência, quer dizer que esse ombro pode estar começando a ficar em risco. Então, a avaliação simples de resistência muscular dos soltadores laterais é uma forma muito fácil de se fazer e que eu acho que vale muito a pena de a gente fazer também. Tá bom? Esse é o número 8. Então, eu tentei selecionar para vocês para a gente poder ver o corpo como um todo. É lógico que teve algumas pessoas que comentaram mobilidade torácica, mobilidade cervical, tem várias outras coisas que eu posso avaliar. Mas, primeiro, que é difícil eu ter uma reprodutibilidade dos testes para isso, tá? É muito difícil de eu saber. E, cientificamente, não vai me trazer um resultado tão importante. Então, o mais importante é eu poder avaliar ele como um todo e principalmente avaliar a cadeia cinética completa dele para ver se dentro dela eu consigo identificar algum fator que está me causando lesão. E o atleta pensa naquele lençol esticado na cama todo liso, que se ele tiver um problema adjacente vai dar problema em outra estrutura. Então, ombro vai estar cometido por alguma coisa lombar, por alguma coisa no tornozelo, quadril, joelho, vai estar tudo interferindo. Então, a cadeia cinética do movimento tem que ser essencial, inteira, para a gente avaliar nesse atleta. Tá bom? Eu queria saber se vocês têm dúvidas, perguntas, sugestões, avaliações outras que vocês fariam também. Vamos lá, galera. De artigo, tem pouquíssimos artigos e não tem nenhum falando de uma avaliação completa do ombro do atleta arremessador. Mas a gente tem... Obrigado, cara. A gente tem alguns artigos muito pontuais. Então, eu vou ter um artigo para membro inferior, aí eu vou ter um artigo de fator de risco de ombro, aí eu vou ter um fator de risco para lombar. E aí eu vou juntando esses fatores de risco e tentando fazer um screening melhor do meu atleta. Teste de arremesso unilateral bilateral, acha válido? É válido, mas, por exemplo, nesse artigo que eu postei agora, o último, em relação ao handball, ele mostrou que não teve relação nenhuma com lesão. Então, aquele teste de arremesso ou com as duas mãos uma bola ou arremesso mais longe possível, não teve relação, tá? Então, pode ser interessante, mas eu tenho que pensar o porquê e para quê, depende do esporte, tá bom?
Mas, por exemplo, no handball dá para eu avaliar porque é um arremesso com bola. Agora no vôlei já é mais difícil porque eu tenho a precisão do ataque, tá? Vamos lá. Complexo, realmente. E Abner, eu acho que o mais importante é a gente avaliar ele como um todo. Não dá pra gente esquecer. Por mais que em uma determinada equipe o ombro seja mais acometido, se a gente for ver os vídeos, por exemplo, legal ver vídeo de beisebol, que a gente vê toda a cadeia cinética, tanto começando nos pés e terminando lá nas mãos o arremesso, então a gente tem que avaliar a cadeia cinética como um todo, tá bom? Tanto para aceleração quanto para desaceleração do movimento. No futebol americano, a avaliação dos soltadores faz com que o quarterback em outras posições. Cara, eu acho que principalmente no quarterback, porque ele seria o arremessador da equipe, mas eu faria em todos, porque também tem uma coisa, não só no jogo, mas no treino, todo mundo arremessa, todo mundo faz alguma coisa. Então, em relação a isso, eles vão estar cometidos sim. Eu avaliaria, mas não necessariamente eu faria alguma prevenção específica para isso. Falando em prevenção, acho interessante falar o seguinte: eu tenho que ter em mente algumas coisas. Se eu só fizer essa avaliação em pré-temporada e não fizer mais nada depois, eu não vou ter nenhum dado. Vai ser bom se eu continuar com esse atleta para a próxima temporada. Mas o mais importante é ter uma sequência de avaliações. Então, se eu conseguir ter uma avaliação em pré-temporada, depois de 12 semanas outra, depois de 12 semanas outra, ou uma no início, uma no meio, uma no fim, que seja, mas eu conseguir ter um antes, o durante e depois desse atleta, aí sim vai me dar realmente as informações, porque é como se fossem estudos transversais, eu estou olhando só naquele momento. Então, olhando só no momento, eu pego só uma figura da imagem, não necessariamente eu estou vendo o que está acontecendo. Se eu conseguir acompanhar esse atleta durante uma temporada, eu vou ter muito mais informação de como que ele está se comportando em relação ao ombro e toda a cadeia cinética. E aí também, o mais importante, só para concluir essa ideia, antes de eu ler as perguntas, é que o mais importante de eu fazer isso é para eu poder aplicar as vacinas, poder aplicar a prevenção. Então, eu avalio pensando na minha prevenção e não simplesmente avaliar para ter dados, tá bom? Vamos lá. Vitor, no uso de carga no teste, sim ou não? Você vê possibilidade na prática de usar cargas específicas para cada atleta, proporcional massa corporal, por exemplo? Cara, eu acho que seria interessante, mas não tem nenhum estudo que falou isso, infelizmente, mas teoricamente é a maneira mais lógica de se fazer, né? Se eu estou falando de atleta de alto rendimento, eu acredito que a diferença seja pequena, então não vai variar muito. Talvez seja 1 para 1,5, 2 para 2,5, uma diferença muito pequena que talvez não faça diferença. Mas se eu estou no meu consultório, por exemplo, eu vou adaptar a carga para quem eu for trabalhar, tá? Então, se uma pessoa que não tem muita força, eu não vou colocar a mesma carga do que uma pessoa mais forte. Só que no esporte de alto rendimento, a diferença eu acredito que vai ser pequena, tá? Mas o ideal seria eu individualizar ela assim. Vamos lá. Samuel, utilizo tanto como profissional quanto na base, basicamente essas avaliações: anamnese, dorsiflexão, step down, CK Quest, ADM de rotadores do ombro. Isso aí. A minha única crítica, Samuel, não é a você, é a literatura do CK Quest. Então, o CK Quest é aquele teste de você fazer o maior número de toques possível, né, em 15 segundos, para você ver teoricamente potência de membros superiores. Só que eu estou vendo potência de membros superiores em uma posição que a maioria dos esportes não utiliza, ainda mais, por exemplo, no vôlei, que o Samuel trabalha, então dificilmente eu vou ter uma reprodução de um gesto específico para isso. E os estudos que utilizaram ele são muito inespecíficos. Então tem duas queixas minhas em relação ao CK Quest. Uma, que eles fazem a medida de 91,5, se eu não me engano, que é a distância de uma mão para outra, que é uma distância padronizada, que eles fizeram isso no primeiro estudo e todo mundo faz, que eu não vejo lógica nenhuma. E aí eu entro na pergunta do Vitor, que fala de padronizar os pesos. Eu acho que tinha que padronizar a distância do teste, porque se eu tenho 1,72 m e eu vou fazer com um cara de 1,90 m, a minha envergadura é diferente da dele. Então, se eu sair de 91 centímetros e o cara sair de 91 centímetros, ele vai estar em vantagem no teste. Então essa é a minha maior crítica. E a outra crítica em relação a esse teste
é porque ele não é sensível e específico para nada. Ele simplesmente viu em algumas populações, beisebol, rugby, e viu em algumas populações, sedentário. Então, ele só viu os dados, não quer dizer nada. Não quer dizer que a informação dele vai me dar alguma informação relevante no quesito prevenção ou avaliação desse atleta, tá bom? Por isso que eu não gosto de utilizar. Vamos lá. Fala, Mari. Lisandra, tudo bem? Mas obrigado pela pergunta, Samuel, acho bem interessante. André, o que eu acho do Y-Balance Test? Cara, eu acho a mesma coisa do que SequaQuest. Eu acho que, teoricamente, ele é interessante. Na verdade, ele é uma cópia idêntica do membro inferior. Mas no membro inferior, a gente já teve vários estudos e alguns deles já mostraram que tem relação com instabilidade de tornozelo, com queixas de joelho. Então, acho que traz muita coisa de controle postural. Porque a gente fica numa perna só e faz alcances. Isso reproduz minimamente alguma coisa do gesto. Agora, no membro superior, ele não trabalha da mesma forma. Eu acho que essa é a pior forma. Você querer trazer os testes de membro inferior e passar para membro superior como se fosse igual. O membro superior funciona de um jeito totalmente diferente. Ele não funciona da mesma forma. A potência que eu imprimo no membro superior, ela é totalmente dependente de uma cadeia cinética que é totalmente diferente da cadeia cinética de um salto, por exemplo. Então, eu acho muito errôneo a gente só transportar o do membro inferior para o membro superior. E aí eu retorno à pergunta, o que isso vai me dar de informação? Vai me dar que eu tenho um alcance maior ou menor em certa direção? O que isso me dá de informação? Para que eu vou usar isso no meu atleta? Essa é a minha pergunta do teste, essa é a minha crítica, tá? Samuel, utilizo distância dos ombros e com os dados do grupo de especificidade de posição, utilizando para achar o possível atleta fora do padrão daquele grupo avaliado. Sim, teoricamente, quando eu estou trabalhando com atletas de alto rendimento, é isso que eu falei, é todo mundo muito mais parecido, né? Porque treinam igual, tem mais ou menos a mesma carga de trabalho, mas talvez, por exemplo, o líbero no vôlei não dá para colocar nesse meio, mas os outros sim. Mas eles fazem treinamentos parecidos, então eu consigo ter uma base mais ou menos parecida. Aí saber quem saiu da curva tanto para cima quanto para baixo é uma informação interessante, sim. Aí eu acho legal. Exatamente. Então quem saiu da curva, aí eu puxo ele e especifico um treino preventivo. Eu acho que é a melhor saída. Melhor saída, Samuel. Então, isso que eu acho interessante, a gente poder utilizar os testes como base para daí sim eu fazer um treino específico, para daí sim eu conhecer o meu grupo, conhecer a minha equipe, e não simplesmente fazer um teste para eu ter dado, tá bom? Vamos lá, Luan. O que você acha do teste de repetição máxima do movimento de apoio em 1 minuto? Tipo flexão de braço, 1 minuto? Olha, eu acho que a flexão de braço, teoricamente, é um parâmetro de força de membro superior, tá? Como se fosse um agachamento para o membro superior. Eu acho que ela vai me dizer algumas coisas. Pode me dar um teste em 1 minuto, principalmente resistência muscular, uma parte cardiovascular também envolvida, porque cansa pra caramba, né, fazer. Mas eu não sei o quanto específico ela vai ser para algum outro gesto de algum esporte. Talvez se eu estiver falando de wrestling, ou estiver falando de judô, que faz muita pegada, talvez seja alguma coisa específica, mas isso eu estou falando da minha cabeça. Agora, eu não vejo um direcionamento específico de eu fazer os testes para simplesmente só o apoio de membro superior, tá bom? Mas se você tiver um parâmetro, eu quero comparar como eles estão antes, durante e depois, e ver a evolução, e ver que, por exemplo, com o seu treino preventivo eles conseguiram melhorar essa média, ou conseguiram evoluir nesse parâmetro, aí eu acho interessante também, tá? Marcelo, parabéns pelas lives e muito obrigado por dividir conhecimento de forma tão prática e agradável. Pô, Marcelo, obrigado a vocês, cara. Uma honra enorme poder saber e de pessoas de outro estado podendo acompanhar, conversar, acho que é um crescimento para todo mundo. Eu aprendo demais e acho que ajudo também vocês. Agradeço muito mesmo. Mais perguntas, galera? Tem bastante coisa para a gente conversar, mas eu estou achando interessante.
eu acho que o mais importante, se eu pudesse dar uma resumida, é você delimitar o que você precisa que vai te gerar uma base. E com essa base, com o seu grupo, você vai ter alguns testes específicos a mais ou pontuais que vão agregar a sua equipe. Que a sua equipe é diferente da minha, mesmo que seja do mesmo esporte. Tá? Então acho que ter uma base e ter alguns pontos específicos para cada atleta, para cada posição diferente do esporte, por exemplo, no livre ou no vôlei. Tá bom? Então acho que esse é o maior resumo. E aí dentro disso eu adaptar a minha realidade. No atleta cadeirante, você já viu ou tem experiência com algum teste adaptado validado? Excelente pergunta, nunca vi. Preciso estudar isso para te falar, mas eu nunca vi nada, Marina. Nunca vi nada, Marina. Eu acho que não tem nada, porque é muito difícil, né? Eu acredito que cada cadeira, são cadeiras diferentes também, dependendo do esporte que se pratica, e é muito difícil em relação a essas medidas para a gente saber. Mas para membro superior eu sei que os cadeirantes têm muita lesão de ombro, muita lesão mesmo, tanto pelo toque da cadeira, né, diária, quanto pelo esforço do esporte, tá bom? Cadeirante de basquete, por exemplo, ainda mais que cadeirante de basquete é um caso excelente, né, porque se a gente tem a perna presente para transmitir essa energia, o cadeirante não tem, ele não pode saltar, ele não pode descolar o quadril da cadeira. E aí, como que ele vai fazer esse gesto? A torácica dele, ele vai fazer da torácica para cima. Se ele fizer da torácica para cima, imagina o quanto essa torácica não é rígida e quanto que ele não tem que compensar no membro superior para fazer esse movimento. É uma compensação bem grande e eu acho muito interessante estudar isso, porque é totalmente diferente de uma mecânica normal de arremesso. Mas excelente pergunta, adorei, gostei bem. Vamos lá, mais uma pergunta? Se não tiver, eu encerro e aí a gente conversa individualmente. Um desafio. É desafio mesmo, tanto para literatura quanto para tratamento quanto para avaliação. Então, acho que para tratamento a gente está atrasado, para avaliação mais ainda. Tá bom? Mas muito legal, cara. Obrigado, pessoal. A gente está aí com quanto tempo? Uma meia hora, mais ou menos, 35 minutos de live e deu para falar bastante coisa. Então, só para deixar claro, os tópicos que eu citei lá não são regras, são o que eu faço geralmente e vamos ter especificidades de cada esporte. Mas o que eu quis mostrar é para a gente não avaliar só o ombro. O ombro no esporte não é só ombro. Se eu estiver tratando o atleta, preciso tratar ele como um todo, tá? Desde a história dele, dos pés até a cabeça. Tá bom? Bom, obrigado. Obrigado por todo mundo. Eu vou encerrar por aqui e fico à disposição para dúvidas e sugestões. Tá bom? Valeu, galera. Um abraço, boa noite para vocês.